E aí, gente? Como vocês estão? Hoje vamos fazer o Na Fogueira do Vamos Junto, canal do YouTube que vocês deveriam ser inscritos ou nos seguir no Instagram, com Luana Maluf. Meu computador deu um pau, o local o qual tinha as perguntas que eu ia fazer pra você. Oiê! E aí, querida? Tudo bem, meu amor? Sempre bem, né? Tirando a parte da pandemia mundial, acho que estamos, né? Resto, tá tudo certo. Lu, muito obrigada por você topar, por participar do Na Fogueira do Vamos Junto, quadro polêmico sobre esporte. Manda bala. Que time do Brasil você torceria se você não fosse palmeirense? Ah, difícil, mas eu gosto bastante do Grêmio. Mas você teve já alguma experiência com o Grêmio que você gostou? Ou é porque, tipo, o clube tem alguma política legal? Eu gosto muito da torcida do Grêmio, assim, digo, do envolvimento da torcida com o time. Minha primeira experiência com a torcida do Grêmio foi na Copa do Brasil de 2012, teve um jogo do Palmeiras na Arena Barueri, e foi um jogo bem tenso, assim, pra chegar lá. Teve muita chuva, a polícia prendeu a gente pro lado de fora, então a gente só conseguiu entrar no jogo no segundo tempo, e era jogo de decisão, né? E eu lembro que, assim, tava caindo o mundo, obviamente o mando do jogo era do Palmeiras, e o Grêmio tinha um espaço pequeno da arquibancada adversária, mas eles, assim, cantavam sem parar, e de um jeito muito tocante, assim, você via ali debaixo da chuva aquela loucura, e mesmo depois que eles tomaram o gol, eles não paravam. Isso eu sempre admirei na torcida deles. Nossa, isso que você falou, tipo, você já colocou logo uma data e um momento. Eu acho impressionante as pessoas que amam futebol e lembram das datas. Pode parecer uma loucura, e pra quem não tem essa paixão, é realmente uma coisa alucinante, mas eu acho que o nosso calendário de vida, ele é baseado em acontecimentos futebolísticos. Então, quando eu terminei meu namoro, primeiro namoro, aí eu falo, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, a gente já tava meio mal. Então, assim... É o contrário. Na verdade, o calendário é por causa do futebol e as coisas acontecem, assim, em segundo plano. Segunda pergunta. Que narrador você escolheria pra narrar o seu gol se você jogasse uma Copa do Mundo? Escolheria o Galvão, né? Tem que jogar lá em cima já. A nata da sociedade pra narrar caso a gente jogasse uma Copa do Mundo, não é mesmo? Claro, mas assim, eu adoro o Sergeta, que é um narrador da Globo, né, da Sport TV, que é um menino, assim, novo, e que eu acho ele talentosíssimo. Cara, é um menino super politizado, inteligente, então adoraria ter o meu gol narrado por ele também. Quando eu comecei a conhecer mais as jogadoras do futebol feminino, eu senti muito mulheres muito interessantes, sabe? Inspiradoras, com história pra contar, politizadas. E eu não sinto isso no futebol masculino. Conforme você foi ficando mais velha, você acha que você foi, tipo, dando não uma menosprezada, mas desencanando às vezes um pouco do masculino por ver como que muitos jogadores pensam e agem em relação a coisas, tipo, relevantes, assim, do mundo? Eu nunca desencanei do futebol em si masculino. O que eu acho que acontece muito é que você cria uma capacidade de separar completamente o seu amor pelo futebol e o quanto um jogador influencia nesse seu amor. Você ama o esporte, você ama jogar, você ama a sensação, você ama a torcida. O jogador, muitas vezes, que ele tem essa coisa de ídolo, às vezes ele ganhou um título pelo seu time nas costas e ele é um babaca. E eu acho que isso tem que sim influenciar se ele é um ídolo no seu clube ou não. E eu sou muito crítica em relação a isso. Um jogador que eu sou completamente fã é o Fernando Praz, que além dele ser um cara hiper politizado, inteligente, lê que é um absurdo, tem uma cultura. Ao mesmo tempo que o maior ídolo da história do meu time, o Marcos, que é o goleiro, e tem aquela coisa de tudo que ele fez na Libertadores, eu apanhei muito na internet porque eu falei que, assim, que eu acho que ele se tornou um grande babaca e que isso influencia diretamente no meu gostar dele, assim. Ele só prega o ódio na internet, tem todo um apoio a uma política que eu discordo completamente, fez comentários extremamente machistas que me ferem porque eu sou uma mulher no futebol. Você perde um pouco do tesão em alguns momentos, mas é diretamente pelo jogador em campo, não pelo amor pelo seu time, assim, né? Pelo futebol em si. O futebol, ele é muitas coisas. E o meu amor pelo futebol, ele é a cultura do futebol. Próxima pergunta. Quem você nunca escolheria pra ser técnico do seu time? Carille, nunca. Por quê? Eu gosto do futebol jogado pra frente, né? Do time que propõe o futebol bonito. E o Palmeiras sempre
criou essa cultura ali internamente das academias de futebol. Então, quando chega um técnico que faz o Palmeiras jogar pra trás, prende muito, isso me deixa desesperada. E juro pra você, assistir os jogos do Corinthians com o Carille era um teste de amor pelo futebol mesmo, porque aquilo que era jogado ali, juro, você tem que gostar muito de futebol pra ver um time do Carille jogar. Nada estruturado. Qual a sua maior decepção no futebol e a maior realização? Eu realmente acho que a minha maior decepção foi o Marcos, de longe, assim. Convivi com ele ali durante o período em que eu trabalhava com coisas do Palmeiras, indo muito em coletiva, essas coisas. Então, de fato, era uma pessoa que eu gostava. Ele foi a minha maior decepção, a minha maior realização. Cara, eu tive várias, né? Eu realizei muitos sonhos através do futebol, tanto de viajar, de conhecer lugares, jogadores. Mas eu acho que a minha grande realização, assim, foi viver os títulos do Palmeiras completamente em loco. Acho que a Copa do Brasil 2015 foi um campeonato em que eu fui em todos os jogos, assim, eu fui dentro, eu viajei pra ver o Palmeiras fora. E era sempre muito desesperador, assim. A gente tinha passado por tanta coisa difícil. Em 2014 a gente quase caiu de novo. Então, 2015 parecia que a torcida tava realmente carregando aquele time nas costas, assim, jogo após jogo. A gente virava o placar em casa. E foi passando, foi passando. Foi meu grande momento, assim. Eu lembro que, cara, quando eu saí do estádio, eu tava alucinada, foi uma das melhores sensações da minha vida de longe. E acho que foi isso, assim. Quem você acha superestimado no futebol? Então, são dois pensamentos, assim. Por exemplo, que é coisa da eterna promessa, né? O Lucas Lima, que é um jogador do meu time, ele é um jogador que até eu superestimava ele. Começando pelo fato de que eu sou apaixonada por canhotos, assim. Então, eu via o Lucas Lima no Santos, toda aquela pinta dele, eu falava, esse cara... Então, quando ele foi pro Palmeiras, até a questão da torcida perdoá-lo pelas zoeiras da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista ali, que o Palmeiras ficou disputando, né, com o Santos, e aí a gente foi lá e ganhou a Copa do Brasil e tal. Teve esse perdão da torcida do Palmeiras, achando que realmente o Lucas Lima chegaria e ia destruir no Palmeiras, né? Falou, caralho, era o que faltava pra gente, canhoto, vai bater falta, vai fazer tudo. E até agora... Esse momento não chegou. A gente nunca sabe. Então, às vezes, ele faz um jogo que ele dá uns passes que você fala, ele tem muito talento. Aí vai lá e não faz mais nada. Então, acho que isso é um pouco ser superestimado, né? Quem são os atletas que você mais admira no meio? O Praz, em primeiro lugar, como pessoa e como atleta, assim, a forma como ele encara com seriedade o trabalho dele, com profissionalismo. Totti, De Rossi, são jogadores que aí é uma outra questão. Minha questão de admiração vem pelo amor à camisa, né? Como um jogador dedica a vida inteira a um único clube, que é uma coisa que a gente vai demorar muito pra ver. E aí, do feminino, enfim, eu admiro muito a Cris, acho a Marta incrível pela história que ela trilhou, a Rapinoe. Ou seja, diga Luana já me deu uma lista de 10. Você viu? Rapidinho aqui, ó. Rapidinho, deixa eu te mandar 10 aqui. Eu ia te fazer 3 perguntas que é mais sobre mulheres no futebol, mas eu vou te entrar nessa parte mais polêmica do escolha um ou outro, porque eu quero que o pessoal que tá comentando aqui sobre, né, Itália e Brasil saiba a sua resposta. O Palmeiras ou as vibradoras? Se o Palmeiras existisse, minha vida acabava, né? Deixasse de existir, minha vida acabava. Vou ter que escolher meu time. O time da Roma ou o Brigadeiro? Time da Roma. Pirlo ou Zico? Essa eu fiz, porque teve um dia que você postou os melhores cobradores de falta, na sua opinião. Você colocou o Pirlo em primeiro. E eu falei, cara, assim, eu não sou a pessoa mais entendida de futebol, mas um cara da Itália comparado com uma galera que tem aqui no Brasil, é sério? O Zico, eu vi uma vez, teve algum evento de futebol que eu fui e ele hoje bateu uma falta que eu juro por Deus, eu nunca tinha visto ao vivo, real. Assim, eu falei, cara, esse cara com certeza, quando ele tava no auge da sua idade, ele deve ser um cara embaçado. O Zico é um gênio, né? É um absurdo. Acho que para quem estava acompanhando agora a reprise da Copa, e eu vi vários jogos, é de fato assustador, assim. Mas acho que é de gosto, também de idolatria, no sentido do quanto você gosta de um jogador. E, de fato, o Pirlo é um dos meus jogadores preferidos da vida, assim, até por toda a relação que eu tenho com a Itália. E o Pirlo ele é um gênio, assim, pela história dele, né? De um jogador que, enfim, o Pirlo começou jogando lá na frente. E ele era um jogador comum, assim. As pessoas olhavam pra ele e falavam, cara, esse jogador vai ser qualquer bosta aí. E ele foi recuando, né? Ele foi indo pra trás no campo, até ele, de fato, virar ali um volante
para entender a posição dele. E ele se fez genial na posição de volante. Então, essa transformação dele como atleta e o quanto, a visão que ele tinha de jogo e o que ele conseguia fazer dentro do campo, eu acho que a gente nunca mais vai ver um Pirlo na vida. Então eu vou ficar com o Pirlo. Buffon, Marcos ou Praz? O Praz. E quem, aí só pra deixar claro, né? De nível técnico, o Buffon pra mim é incomparável. Mas o Praz é de fato um cara que eu conheço, que eu admiro, que me deu o título, então de fato eu fico com o Praz nessa. Cristiane ou Andressa Alves? A Cris. A história dela, posicionamentos dentro do futebol e o nível técnico, assim, é surreal. A minha dúvida de brincadeira é: você prefere cachorro ou cavalo? Que besta. Cachorro. Futebol com ou sem VAR? Com VAR é mais justo. Claro, eu não vou entrar aqui nas questões de que precisa de ajuste e tal, e é um caminho sem volta, mas de fato é mais justo. Futebol brasileiro ou italiano? Italiano. Libertadores ou Champions? Libertadores. E agora, para finalizar, são as 3 perguntas sobre mulheres no esporte. A primeira é: você sabia que se você colocar o seu nome no Google, a primeira coisa que aparece é para saber se você tem namorado ou não? Sabia. Eu falei assim, cara, Luana sabe tudo de futebol, Palmeiras, Roma, tipo, mano, fudida, tá em todos os campeonatos. É sério que é essa a primeira coisa no Google? O que você acha sobre isso? Cara, é muito maluco isso, mas é desde sempre, assim. Até porque eu sou bem reservada, sempre fui. As pessoas perguntam em toda live, toda foto, inbox e tal. É sempre tipo, Luana namora, quem é a namorada da Luana, não sei o quê. Quando você não fala muito sobre a sua vida pessoal e você acaba tendo uma vida um pouco pública, o interesse das pessoas é diretamente, enfim, em quem você pega, o que você faz na sua vida privada, né? Você é uma mulher que, pra melhorar ou piorar, é muito bonita e gosta de futebol. Muito obrigada, Joca. Quais são os prós e os contras de ser uma mulher que gosta muito de futebol? Tipo, o que você sente que te ajuda e o que te atrapalha? Cara, eu sou muito sincera em relação a isso. A gente vive num mundo em que algumas pessoas são privilegiadas, né? Pelo, enfim, biotipo, pela nossa cor, pelo nosso cabelo. Então, eu sei que, inevitavelmente, por mais que de fato eu realmente sempre tenha sido uma pessoa muito estudiosa, muito preocupada, e eu me considero uma pessoa inteligente, provavelmente em alguns momentos também tivessem outras pessoas tão capacitadas quanto eu para muitas coisas, e o mundo corporativo às vezes não dá oportunidade. Às vezes alguma marca te querer para uma campanha e não querer outra pessoa, porque o seu biotipo combina com a marca, e eu acho que isso é um passo que a gente ainda não deu no universo, assim, na sociedade como um todo. E os contras vêm muito do fato de uma pessoa que não te conhece, olha uma foto sua e fala, tá, essa mina tá ali porque ela é bonita. Então a minha preocupação, assim, você pode ver, se alguém viajar no meu Instagram, provavelmente nunca vai achar uma foto minha de biquíni, e eu não tô criticando quem faz. Eu tô dizendo que no meu caso, para me proteger em um universo que é muito machista e que o futebol realmente deixa as mulheres muito de lado, e criou essa cultura de que a mulher que tá dentro do futebol é uma mulher que ela tem aquela posição de musa, porque a gente durante muito tempo investiu nessa coisa de um clube ter uma musa, que era a puta mulher gostosona que ficava de biquíni e tal. Então, para me proteger e para fazer com que as pessoas, ao invés de olharem pro meu corpo ou pro meu rosto e falarem, eu quero acompanhar essa menina, eu quero que escutem o que eu digo e falem, ok, eu quero acompanhar essa menina porque eu compartilho com as mesmas ideias que ela e eu acho ela inteligente. Por último, você tem alguma história de preconceito, machismo que você passou no esporte que te atrapalhou pra caralho e ficou marcada, ou você ainda passou ilesa por isso? Já passei por várias coisas meio complexas, assim, dentro do futebol, e eu vou te falar, já meio que juntando com a pergunta anterior que você fez, eu já passei por uma situações chatas com jogadores de futebol, mas teve uma situação que foi bem complexa, assim, pra mim, que o jogador, ele foi bem invasivo, era um cara que eu admirava muito, que eu tinha até como um ídolo, assim, olhar e falar, caralho, cara foda. E ele meio que tentou me agarrar, assim, depois que eu fiz uma entrevista com ele. Foi foda, porque a entrevista foi muito legal. Acabou a entrevista e ele falou, nossa, eu tô impressionado. Realmente você entende muito de futebol. São poucas as vezes que eu discuto futebol numa entrevista com alguém e a pessoa me desafia falando de futebol, né? Porque eu não fiz roteiro. Eu sentei lá porque eu conhecia a história dele, eu sabia do que eu sabia, a gente foi discutindo futebol e virou um grande papo. E aí eu pedi a camisa dele autografada
pra dar pro meu pai, porque meu pai era um fã dele, assim. E nessa de pedir a camisa e tal, e dele autografar, quando ele falou pra eu ir buscar a camisa com ele, ele realmente tentou me agarrar ali. Então é uma coisa que eu considero algo grave dentro do mundo do futebol, e isso pra mim tem uma relação direta com o machismo, né? Do jogador de futebol achar que ele é o dono do mundo e que ele pode tudo. E tem as coisas básicas, né? De às vezes você tá num programa discutindo com caras que são mais vividos, são mais velhos, têm mais tempo de trabalho do que você, e você se sentir muito acuada, ou algumas vezes repetirem coisas que você falou de uma outra forma, que isso é algo muito comum, né? Que acontece muito. Eu acho que você vai aprendendo um pouco a lidar com o tempo. Você deixa de ligar para algumas coisas, e para outras você vai ficando muito forte, assim. Você consegue bater de frente. E isso eu tenho muito que agradecer pelas mulheres que apareceram na minha vida. Então, assim, as vibradoras têm um papel muito importante na minha vida, no meu dia a dia. A Ale Xavier, porque são mulheres muito fortes e que enfrentam os caras. Eu acho que, tipo, essa situação que você vivenciou é a coisa mais escrota que existe. E tem muita gente, muita mulher que passa e fica acuada sentindo que a culpa é dela. Então, assim, a partir do momento que você tá vivendo aquela situação, ao invés de você já responder falando, mano, você tá viajando? A sua reação é, pá, eu dei abertura mesmo. E aí, tipo, ao invés da gente conseguir lutar contra uma parada escrota, a gente acha que a culpa é nossa. Então, mano, que bom que você conseguiu reagir de alguma forma, e que bom que você também é uma pessoa que tem vários seguidores e tá falando sobre isso aqui. Eu tava acompanhando aqui enquanto você falava, os caras estão brigando porque alguém generalizou aí que homem é tudo lixo e tal, não sei o quê. Eu não generalizo, eu acho que tem muitos caras que estão olhando para a própria vida e falando, o que eu cometo de erro? O que eu faço? Porque ninguém nasce sabendo das coisas. Eu já dei várias declarações no meu dia a dia, na minha vida, pra minha família, que hoje eu acho um absurdo coisas que eu falava. Sim. Mas são coisas estruturais, que a gente cresce falando, repetindo, e que depois entende que é um absurdo. Então eu acho que esses caras mais velhos, que cresceram no mundo de futebol, em que, assim, o machismo rolava solto, homofobia, não sei o quê, também são pessoas que têm que aprender. Aí a questão vai da força de vontade, né, de cada um, e a coerência de olhar para a própria vida e falar, olha, realmente eu não tem como o meu pensamento viver no mundo que a gente vive hoje. Porque tá tudo ao nosso alcance. A internet, ela aproximou tanto as pessoas quanto as situações. Então a gente tem tanta coisa na nossa cara hoje que realmente um cara ter um posicionamento abusivo, eu acho grave. Eu acho que homens precisam entender que não dá pra toda vez que a gente vai falar sobre machismo, a gente falar, mas tem aqueles que estão preocupados. Tipo, a gente sabe, e eu acho incrível, tem vários amigos meus, várias pessoas que eu conheço, que eu vejo um movimento em relação ao feminismo que é incrível. Mas assim, o que mais acontece, inclusive agora na quarentena, aumentou mais de 60% o número de casos de agressão dentro de casa. Então assim, a maioria ainda não é consciente, a maioria ainda é abusiva, a maioria ainda falta com respeito. Então, é por isso que a gente, quando fala homens e machismo, sem excluir as pessoas que, né, estão querendo melhorar. Então, sim, homens, vocês que estão assistindo, procurem se informar, procurem saber, porque assim, a oportunidade de informação tá aí para todo mundo, e querer ser melhor é sempre positivo. Lu, muito obrigada. Meu amor, obrigada a você, foi ótimo. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí, que tá conversando com a gente. Eu acho que é sempre muito válido quando a gente faz essas lives e a gente consegue entrar em assuntos mais profundos, assim, porque a internet tem muito entretenimento e às vezes as pessoas dão pouca atenção pra coisas realmente graves, assim. Obrigada por terem me ouvido e obrigada, Jojoca, pela chance de ter falado. Muito obrigada. Sigam Luana Maluf, por favor, nas suas redes sociais. Caso você esteja aqui por causa de Luana Maluf, me siga, porque eu sou, assim, uma pessoa super bacana no seu astral. E é isso, gente. Obrigada, Lu.